Olá, meus queridos alunos. Vamos aqui responder algumas questões de física, terceiro ano, sobre campo elétrico. Então, vamos aqui na primeira questão. No vácuo, a K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui é uma constante eletrostática. Uma carga elétrica, então, carga elétrica de 2 microcoulomb, encontra-se fixa. Qual a intensidade do campo elétrico? Ele quer saber a intensidade do campo elétrico. No ponto P, a 0,5 metro da carga aqui. Vamos aqui tirar as informações. Primeiramente, vou tirar aqui a constante, né? Que é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrado por coulomb quadrado. A outra informação é a carga, o valor da carga. Carga aqui, que é de 2,0 microcoulomb. A outra informação é a distância, né? Que é de 0,5 metro. Ele quer saber a intensidade do campo elétrico. Então, aqui, basicamente, nós temos uma carga aqui e nós temos aqui a distância, né? Vou só ilustrar aqui. Aqui tem a carga aqui. E aqui nós temos uma distância do ponto P, que é de 0,5 metros. Né? E ele quer saber aqui a intensidade do campo elétrico. Então, vamos lá. Qual é a fórmula que nós iremos utilizar aqui? Então, só botar isso aqui para cima. Então, a fórmula que nós iremos utilizar é a seguinte. E, que é a intensidade do campo elétrico, dividido pelo K, que é a constante, vezes a carga e a distância ao quadrado. Então, esta é a fórmula que nós vamos utilizar aqui. Vou colocar aqui o que é o E. O E é a intensidade do campo elétrico. Intensidade do campo elétrico. O K é a constante eletrostática, né? Constante eletrostática. O Q é a carga elétrica. Carga elétrica. E o D é a distância, né? Distância pronto. Agora vamos calcular aqui. Então, ele quer a intensidade do campo elétrico, que é o E. Ele deu aqui o K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. E ele deu aqui a carga, que é de 2 microcoulomb. Então, quando aparecer essa palavrinha aqui, né, essa letra grega, significa 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é de 0,5 elevado ao quadrado. Então, a intensidade do campo elétrico é igual. Vamos multiplicar aqui 9 vezes 2, que dá 18. E aqui você aplica a propriedade da potência, né? Então, bases iguais, você vai pegar o 9, como aqui é negativo, fica menos 6. Dividido 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. Então, vai ficar aqui 18 vezes 10. Subtrai aqui que vai dar 3, né? Aqui vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Só explicando aqui. Eu tenho 0,25, eu vou caminhar uma casa para a direita. Então, se eu caminho uma casa para a direita, então o expoente vai ficar menos 1. Se eu caminhasse duas casas, ficaria menos 2, e assim por diante. O que é a notação científica que eu falei? É o seguinte, esse número aqui, o 2, antes da vírgula, ele tem que ser entre 1 e 9.
para colocar em notação científica, tá? Então, sempre que você for colocar notação científica, não esqueça disso. Tem que ficar entre 1 e 9. Não pode ser 10, não pode ser 11, não pode ser 0. Então, essa aqui é a notação científica. Então, a intensidade do campo elétrico aqui você vai dividir 18 dividido por 0,5, que vai dar 7,2 vezes, aplica a propriedade da potência, né? Então, aqui eu tenho 10 elevado a 3 e 10 elevado a menos 1. Então, 3, esse menos 1 ele passa para cima com o sinal invertido, mais 1. Então, vai ficar como? Intensidade do campo elétrico, 7,2 vezes 10 elevado a 4. 4 o quê? Newton Coulomb. Então, achei aqui a intensidade do campo elétrico, né? Beleza? Vamos para a próxima questão. Agora a questão número 2. O módulo do vetor campo elétrico gerado por uma esfera metálica de dimensões desprezíveis, eletrizada positivamente no vácuo, aquele deu a constante eletrostática, não é isso? Varia com a distância ao seu centro D. Então, observe o diagrama aqui. Nós temos a distância, que está na horizontal, e nós temos a intensidade do campo elétrico na vertical. Sendo E 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é o módulo da carga do elétron ou do próton, a carga elementar, calcule o excesso do número de prótons em relação ao número de elétrons. Então, aqui isso eu vou destacar. Ele que é o excesso do número de prótons. Ok? Eu vou tirar as informações, depois eu volto para cá, tá bom? Então, quais as informações que nós temos aqui? Nós temos a intensidade do campo elétrico. A intensidade do campo elétrico aqui vai ser 28,8 vezes 10 elevado a 4, tá vendo aqui? Não pode esquecer disso, né? E nós temos também a constante que ele deu, né? Que é de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metros quadrado por Coulomb quadrado. O que ele deu mais aí pra gente? A distância, né? A distância ele deu. Qual a distância aqui, no nosso caso? Então, nós temos aqui uma distância de 1,0 vezes 10, aqui não pode esquecer, menos 2 metros. Essa é a distância. Certo? O que ele está querendo? Ele está querendo o excesso do número de prótons. Vou botar aqui. Em relação ao número de elétrons. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o excesso? A fórmula que eu calculo o excesso é a seguinte. Q, que é igual a N vezes E. Então, o excesso é o N. O N é o excesso, né, no caso, ele que é de prótons, né? O Q é a carga e o E ele deu aqui. O E ele deu. Então, o que eu preciso achar aqui? Eu preciso achar essa carga aqui, que eu não tenho, ele não deu no problema. Qual é a fórmula que eu vou utilizar para achar essa carga aqui? É aquela mesma da questão número 1. E, que é igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, essa é a fórmula que a gente vai achar o Q. Se você quiser isolar o Q, fica à vontade. Eu não vou isolar, não. Vou substituir os valores e vou calcular o Q aqui. Então, vamos lá. Primeira informação é o E. A intensidade do campo elétrico que ele deu, que é 28,8 vezes 10 elevado a 4. Igual a carga, a constante, aliás, né? A constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga
é o que ele quer que você encontre, né? Dividido tudo isso aqui pela distância ao quadrado. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Ok? Agora aqui é só brincar de matemática, né? Então, vamos lá. Vamos brincar aqui. Primeiro ponto aqui, eu vou fazer o cálculo aqui dentro. Porque eu tenho que multiplicar menos 2 vezes 2. Então, eu vou conservar aqui, vou fazer passo a passo, né? Então, eu vou conservar 28,8 vezes 10 elevado a 4. Vou conservar aqui o 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga. E aqui eu vou multiplicar 1 elevado ao quadrado dá o próprio 1. Conservo 10. E aqui eu vou multiplicar menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Vou fazer a divisão aqui logo. Vou conservar aqui 28,8 vezes 10 elevado a 4, que é igual. 9 dividido para 1 dá 9. Aqui, propriedade da potência, conserva a base. Aqui o 9 repete. Esse menos passa para o sinal invertido, ou seja, passa mais, vezes a carga. Que vai ficar 28,8 vezes 10 elevado a 4. Aqui, 9 vezes 10 elevado, soma que vai dar 13, né? Vezes a carga. Agora eu vou isolar a carga, né? Esse camarada está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar Q, que é igual a 28,8 vezes 10 elevado a 4. Aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a 13. Né? Então, a carga é igual. Então, aqui eu posso dividir 28,8 dividido por 9. Posso fazer essa divisão aí, né, que vai dar 3,2. Se eu dividir 28,8 por 9, dá 3,2. 3,2. Aqui eu aplico a propriedade da potência, né? Conserva a base. E aqui vou... Como aqui é mais, ele passa para cima menos. Então, vai ficar carga igual a 3,2 vezes 10. Aqui vou subtrair. Vai dar menos 9, né? Menos 9 é o valor da carga. Certo? Aqui vou botar a unidade de medida que é o coulomb. Então, aqui eu tenho a carga. Bom, achei a carga, não significa que acabou ainda, né? Então, vou passar agora para cá. Quanto é que vai dar a carga? 3,2 vezes 10 elevado a menos 9. É o valor da carga, né? Igual o N. É o que ele quer que você encontre, né? Que é o excesso de prótons. Vezes e o E. O E ele te deu, né? Então, aqui o E. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Né? Eu vou substituir aqui o E, que vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, esse camarada aqui, que é o E, passa dividindo. E vou isolar o N aqui. Vai ficar N é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui embaixo vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. N é igual. Então, eu vou dividir aqui 3,2 dividido para 1,6. Então, aqui vai dar 2. Vou aqui aplicar a propriedade da potência de novo. Conserva a base que é 10, aqui é menos 9. Esse menos 19 passa a mais 19. Então, N é igual a 2 vezes 10 elevado, né?
subtrai aqui que vai dar 10. 10 o quê? Prótons. Coloca aqui prótons. Pronto. Então, encontramos aqui a resposta que ele estava querendo. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Então, vamos aqui responder a questão número 3. No campo eletrostático de uma carga pontiforme, aqui ele deu a carga, fixa no vácuo, são dados dos pontos A e B, cujas distâncias em relação à carga são respectivamente. Então, ele deu a distância do A e do B. Como mostra a figura abaixo, dado, aqui ele deu a constante eletrostática e ele quer que a gente encontre os potenciais elétricos no ponto A e B. Então, olha só, vamos aqui tirar as informações primeiro, né? Eu tenho aqui a carga Q, que é de 4 microcoulomb. Eu tenho a distância do ponto A, que é de 20 centímetros. Eu tenho a distância do ponto B, que é 60 centímetros. E ele deu aqui a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrado por coulomb ao quadrado. Qual é a fórmula que nós vamos trabalhar aqui? A fórmula que nós iremos trabalhar é essa daqui. V é igual a constante vezes a carga dividido pela distância normal. Então, essa é a fórmula que nós iremos trabalhar. Fique atento que nas questões anteriores, nós vimos lá que a distância é ao quadrado. Então, cuidado para que você não se confunda. O V, vou colocar aqui, que é o potencial elétrico. K é a constante, que eu já passei na primeira questão. O Q é a carga e o D é a distância. O que nós vamos fazer aqui? Substituir esses valores aqui na fórmula. Porém, nós temos que lembrar que o micro vale 10 elevado a menos 6. Né? E a distância tem que ser transformada em metros. Como é que eu faço? Basta eu dividir 20 por 100, que eu vou encontrar aqui 0,2 metros. Aqui 60 dividido por 100, que vai dar 0,6 metros. E agora eu vou substituir. Ele quer o potencial elétrico no ponto A e no ponto B. Vamos fazer aqui primeiro no ponto A. Então, V, A, que é potencial elétrico no ponto A, é igual a constante que ele deu, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 4. Aí o micro você substitui por 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância. No caso do ponto A, vai dar 0,2. Então, o potencial elétrico do ponto A, aqui você vai brincar de matemática, né? 4 vezes 9, 36. Aqui vai ficar 9, menos, você vai conservar a base, né? Aqui no caso, subtrair os expoentes, porque tem um negativo aqui. Dividido tudo isso aqui por 0,2. Então, potencial elétrico no ponto A. Aí aqui você pode dividir. Você pode dividir 36, né, por 0,2, que vai dar 180. Então, 180 vezes 10, aqui você vai subtrair, que vai dar 3. Né? E agora, como é que fica? Você vai transformar isso aqui numa notação científica. Só relembrando aqui, a vírgula está na última casa.
Então, para que você transforme na notação científica, essa vírgula tem que caminhar 2 casas para a esquerda, para ficar entre 1 e o 8. Então, vai ficar 1,18, pode eliminar o 0, vezes 10. Como eu caminhei a vírgula da direita para a esquerda, e foram 2 casas, você vai somar aqui 3 mais 2, que vai ficar 5. Então, o potencial elétrico é dado em volts, tá? Então, 1,8 vezes 10 elevado a 5 volts. Aqui está a nossa resposta, no caso, no ponto A. Vamos agora fazer do ponto B. Então, a fórmula é a mesma. Vou colocar aqui potencial elétrico no ponto B. Aqui eu vou ter a constante eletrostática vezes a carga, que é a mesma, né? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui dividido por, agora, 0,6. Então, potencial elétrico no ponto B, multiplicando aqui 4 vezes 9 dá 36. Vou conservar aqui a base, vai ficar 9 menos 6. Tudo isso aqui dividido por 0,6. Então, o potencial elétrico no ponto B. Aqui eu posso dividir 36 dividido para 0,6, que vai dar 60, né? Vai dar 60 vezes 10 elevado, aqui subtrai, dá 3, né? Transformando em notação científica, aqui você observa que a vírgula está na última casa, eu vou caminhar apenas uma casa para a esquerda, que vai ficar 6 vezes 10 elevado. Como eu caminhei uma casa para a esquerda, eu vou somar aqui 3 mais 1. 4 volts. Então, está aqui a nossa resposta. Questão número 4. Uma carga pontiforme Q cria uma diferença de potencial igual a 1000 volts. No ponto A, há uma distância de 0,1 metro. Determine a intensidade do campo elétrico no ponto A. Vou destacar aqui as informações que ele nos deu, que é o diferencial de potencial elétrico, a distância, e ele quer a intensidade do campo elétrico no ponto A. Então, aqui eu tenho o diferencial de potencial elétrico, representado pela letra U, que é de 1000 volts. Eu tenho a distância, que é de 0,1 metro. E ele quer a intensidade do campo elétrico no ponto A. Qual a fórmula que nós iremos utilizar aqui? É a intensidade do campo elétrico no ponto A igual U, que é a diferença de potencial, dividido pela distância. Então, essa é a fórmula que nós iremos calcular a intensidade do campo elétrico no ponto A. Aqui é só substituir agora, né? Então, a intensidade do campo elétrico no ponto A é igual a 1000, que é a diferença de potencial, dividido por 0,1. Então, a intensidade do campo elétrico, fazendo essa divisão aqui, vai dar 10.000 Newton cubo. Então, encontramos aqui a intensidade do campo elétrico. Bem simples, não é isso? Questão número 5. Sobre um suporte isolante, encontra-se uma carga Q. Um operador transporta do ponto A, muito distante, para o ponto B, a 18 metros de Q, uma carga pontual. O movimento ocorre com velocidade constante. Determine o valor da carga Q. Então, ele quer o valor da carga Q. E ele deu aqui a constante eletrostática e ele faz a observação aqui, né? Ele fala que o potencial elétrico do ponto B é de 4 vezes 10 elevado a 6 volts. Né? Então, vamos tirar aqui as informações que ele nos deu.
Primeiramente, é a distância, né? Que é de 18 metros. Ele deu também aqui potencial elétrico no ponto B, que é de 4 vezes 10 elevado a 6 volts. Ele deu que a constante, que é de 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrado por coulomb quadrado. E ele quer que você encontre o valor da carga Q. Ok? Já que ele deu o potencial elétrico no ponto B. E a fórmula que nós iremos utilizar é potencial elétrico no ponto B igual a constante vezes a carga, tudo isso dividido aqui pela distância. Então, esta é a fórmula que nós iremos utilizar. Lembrando que ele quer o Q. Então, vamos lá. Potencial elétrico no ponto B, ele deu 4 vezes 10 elevado a 6, não é isso? Igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes quem? A carga Q, que ele quer que você encontre. Tudo isso dividido aqui pela distância, né? No caso aqui, 18. Então aqui nós podemos fazer várias fórmulas de cálculo. Podemos fazer a divisão aqui de 18 por 9, simplificando aqui. Eu posso passar o 18 multiplicando 4. Então você escolhe a melhor maneira. Eu vou passar aqui simplificar, né? Então eu vou repetir aqui 4 vezes 10 elevado a 6. Aqui eu posso fazer da seguinte maneira, né? Posso dividir esse cara aqui por 9 e aqui dividir por 9. Simplifica o cálculo, né? Então 9 dividido por 9 vai dar 1. Vou deixar 1 aqui só para poder representar. Vezes 10 elevado a 9 vezes a carga Q. Tudo isso dividido aqui por 18 dividido para 9, que vai dar 2. Ok? Então, isso aqui vai simplificar a minha conta. Então, esse 2 ele está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 2 vezes 4 vezes 10 elevado a 6, que é igual. 1 vezes 10 elevado a 9 é o próprio 10 elevado a 9 vezes Q. Eu posso fazer essa multiplicação aqui. Ok? Então, vou fazer, que vai dar 8 vezes 10 elevado a 6, que é igual a 10 elevado a 9 vezes Q. Agora, o que vai acontecer? Esse 10 elevado a 9 está multiplicando o Q, vai passar dividindo. Né? Então, vai ficar da seguinte forma. O Q vai ficar sozinho. Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 6, dividido por 10 elevado a 9. Entendeu o que eu fiz? Esse camarada está multiplicando e passou dividindo. Aí eu só troquei o Q de lado. Né? Então, vai ficar Q aqui. Vou trabalhar a propriedade da potência, né? Então, conserva a base, como as bases são iguais. Esse 9, que está na parte de baixo positivo, passa para cima negativo. Que é igual a 8. Aqui é só trabalhar a subtração dos expoentes, né? Que vai dar menos 3 coulomb. Então, aqui nós encontramos o valor da carga Q.